nós vamos convidar o professor Dr. José Roberto de Souza Almeida Leite, que possui bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, pós-doutorado em Bioquímica pela Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, e pós-doutorado pela Rede Química Verde da Universidade de Porto. Professor efetivo e orientador nos programas de mestrado de biotecnologia, não só mestrado, mas doutorado também, na UFP, Parnaíba, agora o FDPAR, né? Programa de doutorado da Rede Biotecnologia no Nordeste, o Renorbio, atualmente é professor associado pela Universidade de Brasília, área de morfologia, Faculdade de Medicina, investigador visitante da Universidade do Porto, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Desde janeiro de 2016, é professor efetivo e orientador do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical do Núcleo de Medicina Tropical, na Faculdade de Medicina da UNB, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas. Tem experiência e desenvolve pesquisas na área de biotecnologia, bionanotecnologia e bioprospecção de biomoléculas para aplicações em saúde e meio ambiente. Gostaria, assim, de ressaltar, né, que o professor José Roberto foi nosso professor aqui na universidade, hoje Universidade Federal Delta do Parnaíba, e ele foi o idealizador, o criador do curso de pós-graduação em biotecnologia, que hoje, né, nós temos mestrado e doutorado, então, assim, é um prazer, um grande prazer estar aqui, né, um professor que eu tenho uma profunda admiração, né. Então, professor José Roberto, a palavra é sua, e mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite em participar desse evento. Bom dia, professora Evanilza. É um prazer imenso, né, te ver assim, tive um prazer de te ver pessoalmente, muito rapidinho, né, por causa do evento aí, foi muito rápido em Parnaíba. E claro que eu estou muito feliz de novamente poder estar com vocês e não fico tão triste de estar online, porque toda vez eu começo a fazer uma apresentação, eu falo que eu estou chateado porque queria estar presencial. Então não fico tão chateado assim, mesmo sendo um evento remoto, porque estava com vocês aí não deu nem um mês, né? Em março, durante as atividades do Centro Brasil-Argentina de Biotecnologia. Então, mais uma vez, é claro que para mim, dar uma palestra, né, num evento organizado por Parnaíba, pela Universidade Federal do Delta, é sempre mais especial, né, porque é um lugar que eu ainda digo que ainda sou muito feliz, né, porque eu saí daí apenas formalmente, né, como professor da graduação, mas estou bastante envolvido, né, com vocês e com os meus ex-alunos, né, de parcerias constantes de pesquisa. E claro que, ao meu ver, né, a intenção desse evento, ao falar de potencialidades farmacológicas do semiárido, né, mas o evento sendo organizado pela Federal do Delta, a minha missão aqui é mostrar, né, o trabalho do semiárido feito pela Universidade Federal do Delta em parceria com outras instituições para o mundo, né, já que vai ficar gravado depois no YouTube. Então, a minha apresentação basicamente é mostrar, né, basicamente Piauí para o mundo, né, então, e sempre tive essa tendência a fazer isso, e fico muito feliz, né, por ter conseguido trazer, né, principalmente os europeus, para trabalhar junto conosco, né, e com isso, claro que ajudou muito, né, a construção da ideia da Federal do Delta, que hoje, graças a Deus, é mesmo uma universidade e que a região tanto precisa, né, tanto precisava, na verdade, que agora já é uma realidade. E queria também parabenizar a minha colega, que eu já não vejo pessoalmente há muito tempo, né, Cláudia Opsoa, e por coincidência, quando eu cheguei em Parnaíba e começamos a movimentar essa questão dos projetos, todo mundo falava assim, você tem que conhecer a Cláudia Opsoa no Ceará. Você parece muito com ela. Quando eu conheci a professora Opsoa, primeiramente acho que foi em Teresina e depois foi no Renorbio, em Fortaleza, quando
o S, né, coordenava executivamente o Renorbil, tive o prazer de conhecê-la, e realmente entendi que ainda faltava muito para chegar lá, mas tínhamos aspectos semelhantes de compartilhar a mesma coisa, que é transformar justamente a natureza num potencial de ciência, principalmente, porque sem ciência, essa conversa fiada de você... ciência é uma coisa, pesquisa aplicada é outra, e tecnologia é outra para vender, isso não tem o menor sentido, lugar nenhum do mundo nunca vai ter, né? Então, eu vejo hoje muitos cientistas de Instagram tentando colocar as narrativas na frente da parte técnica, né? Então, na verdade, qualquer coisa para virar produto tem que ter ciência muito forte, ciência de qualidade, investimentos altos, né? Investimentos constantes, investimentos direcionados, pessoas altamente capacitadas, e a parte de plantas medicinais não vai fugir indiferente, por exemplo, de uma Apple, né? Onde Steve Jobs dizia, por exemplo, que você não ganha campeonato com zagueiro ruim. Então, não adianta você ter, às vezes, um pesador muito bom. Você precisa ter todo um contexto regional e de pessoas envolvidas. A Cláudia falou bem, né? Que alunos, professores envolvidos para poder conseguir fazer. Isso acontece em todo lugar. Já comecei a apresentação, na verdade, né? Mas eu vou só colocar aqui alguns slides para a gente. Vanilson, então você me autoriza aqui colocar, compartilhar? Posso, né? Sim, com certeza, por favor. Compartilhar a tela. Deixa eu vir aqui. Porque toda vez que vou dar um seminário, obviamente... Onde está? Ah, sim. Me perdi aqui um pouquinho nesse sistema aqui, é um pouco diferente. Ivanilza, só fala para mim se você está conseguindo enxergar a tela. Estou sim. Perfeitamente, né? Vou só passar um Já, slide para saber se está travando, tá bom? Passou? Tá certo. Ok. Passou. Viu? Tá tudo ok. Bom, então é isso, né? Para quem eu não cumprimentei ainda, está chegando agora, né? Bom dia. Vou falar uma continuação e, na verdade, mais alguns exemplos da apresentação, da incrível apresentação da professora Cláudia, né? Que veio antes de mim, aqui no 4º Encontro Regional da Caatinga, falar também de um pouco mais de potencialidade farmacológica de espécies do semiárido. E, basicamente, minha apresentação é uma compilação, né, de um trabalho que a gente vem desenvolvendo, tanto em parceria com a Universidade Federal do Delta, alguns são de autoria principal da Universidade Federal do Delta, em parceria com outras instituições do Brasil e do mundo. Então, vou falar um pouquinho dessas potencialidades, né? Bem, então, antes de mais nada, como eu sei que tem muitos alunos de graduação que estão assistindo, e muitos alunos de graduação não são efetivamente da biologia, né, são alunos ligados à farmacologia e também ligados à biomedicina, esse contexto de semiárido, cada vez que você vai estudar, às vezes vocês encontram municípios diferentes e as pessoas se perdem muito nos conceitos, né? Então, eu vou focar muito nas potencialidades do semiárido, mas isso é um pouquinho flutuante, né? A definição do semiárido é uma coisa ligada à questão pluviométrica, para quem não sabe, né? Então, ou seja, com precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 milímetros. E como você tem mudanças climáticas e variações que ocorrem com El Niño, com Laninha, o Ministério do Desenvolvimento Regional vem alterando, né? Altera-se a distribuição geográfica do semiárido em função do ano. Por isso que, muitas vezes, isso confundia os alunos do Delta do Parnaíba, né? De Parnaíba, muitas vezes, quando a gente definia essas coisas. Às vezes, o Delta se enquadra num ano, às vezes não se enquadra no outro ano, né? Então, existem variações, por exemplo, aqui eu coloquei uma, né? Em 2017, você se enquadrava, né? O Delta do Parnaíba, 2021, tira um pedaço, né, do Delta, porque provavelmente foi um ano de mais chuvas do que o normal. Quando você tem nos anos secos, os municípios envolvendo o Delta do Parnaíba se inserem, né? Então, isso é uma coisa interessante aí da alimentação do semiárido do Brasil, que é uma definição voltada devido a questões ambientais, né? Bom, então, basicamente, né, o que a gente faz com o semiárido e como a gente consegue chegar na potencialidades do semiárido, né?
doutora Cláudia citou muito bem, né, a pessoa do Matos, né, de farmácia, né, e existem matos, né, ao longo, né, do todo o globo terrestre, né, e basicamente o que essas pessoas fazem, e que eu já fiz muitas vezes diretamente no campo, se chama bioprospecção, né? Então, o que a bioprospecção acaba desenvolvendo potencialidades para a agricultura, biotecnologia, biorremediação, cosmética, nanotecnologia, farmacêutica, claro que a minha área mais direta seria biotecnologia e a parte de nanotecnologia, né? Mas você pode ter essas aplicações em várias áreas, né? No começo, né, o cientista era basicamente o Indiana Jones, onde você se dividia o seu tempo de sala de aula, né, com a parte que ia para o campo diretamente, realizar as coletas e fazer a parte de bioprospecção. Depois, trabalhos muito mais complexos e interessantes começaram a aparecer com etnofarmacologia, que eu vou citar até um gráfico interessante daqui a pouco, que mostra justamente a inter-relação do ser humano com os habitantes que vivem na comunidade. Isso a gente fez muitas vezes no Delta do Parnaíba, por exemplo, né, por comunidades indígenas, mas pode ser comunidades locais também. E depois, uma fase que praticamente fiz ao longo da carreira toda, que justamente as parcerias com as máquinas que fazem os High-Proof Screening, por exemplo, que existem alguns modelos no Brasil, inclusive professores como a Cláudia aí da Universidade Federal do Ceará têm acesso a essas tecnologias, se consegue isolar as moléculas, determinar a estrutura e você fazer uma relação de estrutura-função, né? E hoje, basicamente, tenho me dedicado a parcerias com essa outra parte, né, do conhecimento, que é a parte chamada de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, que ajuda a gente a entender melhor como toda essa natureza funciona, organiza os dados e ajuda a gente a direcionar as nossas pesquisas e chegar mais rápido à relação de estrutura-função que a gente vem trabalhando, tá bem? Bom, mas aí como o tema, né, da apresentação seria focado para o tempo semiárido, eu não podia deixar de mostrar, né, a relevância dos produtos naturais para a farmacologia. Gostei muito da fala, novamente, né, da Cláudia sobre isso, e venho aqui, na verdade, fazer uma adição no que ela falou. Um trabalho publicado em 2018 por uma equipe, né, de pesquisadores da Índia, mostra um dado muito interessante. Porque, às vezes, quando a gente vai tentar vender projetos de biodiversidade para órgãos de fomento, para empresas, muitas vezes pensa, porque é desenvolvimento sustentável, porque vou usar produto natural, isso pode ter menos efeitos colateral. Isso não tem nada a ver. Porque, às vezes, você pode ter um produto natural ou que seja sintetizado a partir de uma molécula idêntica ao produto natural e ela ser mais tóxico do que um produto químico completamente sintético, tá? Então, essa parte de efeitos colaterais, por ser produto natural, é uma coisa completamente fora da realidade, tá? Mas, tá, os produtos naturais, eles podem ter uma vantagem para pesquisa e uma vantagem econômica, porque toda a cadeia produtiva pode ganhar. Por exemplo, você tem a cadeia produtiva do caju, você já produz milhões de toneladas de caju, se para a indústria do suco, por exemplo, e etc., né? E se você consegue encontrar substância dentro dessa cadeia, você valoriza a cadeia e toda a lógica já fica mais fácil. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a questão da eficiência das moléculas identificadas. Eu tenho um amigo, né, que foi meu aluno de doutorado, por exemplo, né, do Davi Fernandes de Lima, que hoje é professor da Univasp, que ele dizia o seguinte, né, assim que eu conheci ele: Zé, vamos pesquisar, né, o jaborandi, porque tem outros alcaloides que nunca foram estudados. E se é alcaloide, pode ter mais chance de ter alguma coisa na natureza. E esse gráfico mostra isso. Número de componentes. Por exemplo, aqui, quando você precisa testar essa quantidade enorme de componentes para você conseguir chegar num hit of lead para a indústria farmacêutica. Quando você usa produtos naturais, você precisa testar muito menos substâncias, porque a natureza fez boa parte do caminho e já tem um template que já provavelmente se liga a determinados receptores. Quando você casa isso com etnofarmacologia, tá? Você consegue testar ainda menos componentes, porque o extrato, a planta, alguma parte da planta já é utilizado pelas comunidades tradicionais.
Imagina no futuro associando etnofarmacologia, por exemplo, com inteligência artificial. Podemos testar ainda menos substâncias para se chegar no nosso objetivo. Então, a importância dos produtos naturais, elas tem uma relevância grande para a sustentabilidade, mas também tem uma relevância, tá, econômica para a descoberta de novos medicamentos. Tá? Aqui é um dado, tá, que basicamente reflete um pouco do que a nossa professora Cláudia também disse, e aí eu chamo a atenção aqui ao esse 28% somado com 17%, que seria o seguinte, tá? 5% são as moléculas isoladas, testo diretamente. 17% elas são modificadas diretamente, de forma idêntica a um produto natural. Que isso aqui que deveria ser onde o país está investindo, né? A Cláudia falou uma coisa muito importante. Eu também já resolvi problemas acadêmicos e tecnológicos com parcerias internacionais na síntese, mas se um PIB de um país, ele está diretamente, já tem estudos sobre isso, de artigos de economia, um PIB de um país está ligado diretamente à sua capacidade de química fina, tá? Então, né, durante essa parte de química fina, ela está relacionado com uma cadeia produtiva, tá? De situações nas indústrias que leva à produção de moléculas. Então, não é só ter o químico na indústria, mas sim a obtenção da matéria-prima, taxa de importação, logística. Então, enquanto o país da gente não acordar que a gente precisa melhorar o nosso parque industrial químico, não vai adiantar as pesquisas relacionadas a produtos naturais direto. Por quê? Porque senão a professora Cláudia ou os professores vão isolar moléculas e vão realmente mostrar a sua atividade biológica, mas não vai ter ninguém que vai poder produzir isso dentro do país para que isso possa realmente virar uma IFA e depois ser incorporada a produtos farmacêuticos. Então, nós temos que melhorar a nossa capacidade industrial do país, porque a gente fica sempre na mão. A gente tem a biodiversidade e a gente vai precisar de uma produção internacional para obter a mesma molécula e depois vamos ter que importar isso para depois ir para a indústria farmacêutica, encarecendo o produto, e aí só quem vai botar a mão nesses produtos naturais é gente com potencial econômico maior, o que é lamentável. Mas uma coisa que eu queria falar sobre isso aqui, tá, que eu bato muito na tecla também, é que a importância dos naturais é tamanha que 28% das moléculas que são medicamentos hoje, também dados internacionais ainda de 2012, tá? São de derivados de produtos naturais. Você faz alguma modificação química na molécula para que ela possa realmente ser um medicamento, tá? E agora, né, vou falar para vocês algumas potencialidades, né, que a gente trabalha diretamente, principalmente algumas parcerias envolvendo o nosso país irmão português, né, onde nós já temos uma parceria que começou a partir, na época, né, Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Veloso, num projeto chamado NanoBiomed, né, coordenado pela nossa querida Ivone Mascarenha. Tivemos a felicidade de se incluir nesse projeto, numa missão pela CAPES, né? Os programas de mobilidade é outra coisa muito importante para o desenvolvimento de um país. É uma pena um país tão grande, tão continental e tão cheio de talentos ter os nossos programas de mobilidade tão reduzidos pelos últimos governantes, né, desse país, onde os alunos precisam realmente entrar em contatos com pesquisadores e com, sobretudo, indústrias e universidades de alto nível no resto do mundo, para voltar para cá e trazer o conhecimento, né, para o Brasil, e só assim que a gente consegue avançar, né? Você estando sobre o ombro de gigantes, na verdade, um conceito de Isaac Newton, né, que dizia que só se podia crescer sobre antes de ombros gigantes. Esse conceito já tem quase 300 anos e o Brasil é incapaz de pensar nisso de uma forma constante, né? Se você não tem essa ida dessas pessoas aonde se fazem a coisa de mais alto nível, você não consegue aprender. Mesmo, né, um macaco ou uma ave tem que olhar como os adultos fazem direito para poder fazer melhor, né? Então, um cientista do mesmo jeito. Ele precisa saber aonde se faz ciência de qualidade. E a gente conseguiu montar
essa nossa estrutura, né, que hoje é de vocês, aí no núcleo de pesquisa em biodiversidade e biotecnologia, porque nós trouxemos os europeus para cá e levamos nossos alunos para lá, levamos nossos professores, né, para a Europa, os Estados Unidos, né, e é só assim que você conseguiu trazer, né, e a gente provou que isso é possível para uma cidade do semiárido, né, produzir ciência e tecnologia de qualidade, né. Então, dando só apenas alguns exemplos, porque a gente tem um tempo limitado, né? Então, falo o exemplo do jaborandi, um exemplo fantástico, né? O exemplo do nosso caju e coisas derivadas da goiaba vermelha, também bem presente aqui na biodiversidade brasileira. Bom, então, o desafio do jaborandi é uma parceria, na época, né, na Universidade Federal do Piauí, com a indústria Vegeflora, que fica em Parnaíba, também em parceria com a empresa Fitobios, tá? Que é uma empresa de inovação do grupo, tá? E juntamente com o grupo Centroflora, e o desafio era muito simples, né? A partir do jaborandi, que já era usado pelos índios, etnofarmacologia, né? Se chegou pela Merck na descoberta, tá, do medicamento pilocarpina, tá? E esse medicamento pilocarpina era usado, ainda é usado para o tratamento de glaucoma e também para xerostomia, tá? A xerostomia aqui em comprimido e glaucoma aqui em colírio. O glaucoma acomete 50% da cegueira do mundo, tá? E só que essa cadeia produtiva praticamente produz apenas pilocarpina para o mundo, né? E nessa parceria com a Vegeflora, a gente foi estudar os resíduos industriais da cadeia produtiva do jaborandi, tá? E nesse resíduo industrial, nós percebemos a existência de mais de uma dezena de alcaloides novos, que geraram mais de 20 trabalhos científicos. Hoje, esse projeto já é um projeto amplo, né? Já não tem mais a participação apenas na coordenação, né, do professor José Leite, mas sim pesquisadores, né, na Universidade Estadual do Piauí, na Federal do Ceará, na própria Federal do Delta, pesquisadores como Leís, o Jante, né, estão estudando da substância do jaborandi com outras aplicações. Em um marco, né, dessa parceria, tá? Considero que seria, né, esse artigo, produzido por uma ex-doutoranda da Rede de Biotecnologia do Nordeste, que hoje trabalha numa indústria farmacêutica na Alemanha, e eu tive o prazer de orientar, né, Adelaide Guimarães, que no ano de 2016 ganhou um prêmio, né, um prêmio do IEL Senai CNPq, como principal artigo científico do país, sendo publicado por uma empresa privada, né, em parceria com a instituição de pesquisa, e aí ganhou o prêmio tanto a empresa parceira, a Fitobios, que por causa dessa parceria fez uma unidade da sua empresa na cidade de Parnaíba, ficando ali nos tabuleiros litorâneos, né? E isso se estendeu para a parte de medicamentos, né? E hoje, por exemplo, a Nuplan, né, que fica no Rio Grande do Norte, tá? Faz estudos de comprimidos para pesquisas clínicas e pré-clínicas na área de esquistossomose e, com certeza, né, também para a área de inflamação depois, porque depois mostramos que essa substância também tem atividade anti-inflamatória. Isso virou um macro projeto, né, que começou, né, com essas parcerias ligadas diretamente à Federal, hoje, né, no Delta do Parnaíba, com o Grupo Centroflora. Então, um trabalho que muito nos orgulha, porque tirou do papel exatamente resíduos, coisas que iriam basicamente apenas para adubação das plantas, né, da cidade, e hoje se vê um potencial biotecnológico imenso, tá? Não poderia deixar de falar que a pessoa, né, que me convidou, né, para esse seminário, a pessoa da Ivanilza, professora Ivanilza, da Universidade Federal do Delta Parnaíba, que está aqui agora nos assistindo. Tivemos um trabalho publicado juntos em 2017, já se faz 5 anos, hein, Ivanilza? O tempo passa rápido. Na época, o nosso funcionário da Vegeflora e aluno de doutorado, tá, do Renorbil, o Davi,
fizeram um trabalho belíssimo, onde nós correlacionamos as variedades do jaborandi com a produção de pilocarpina e mais 2 alcaloides derivados de pilocarpina sazonalmente. Então, a cada mês eram coletadas amostras de várias regiões e a importância da associação dos conhecimentos, da multidisciplinaridade é muito exacerbada nesse trabalho, porque a professora Ivanilson conseguiu descobrir variedades novas, né, de jaborandi, tá? E depois ela fez estudos genéticos sobre isso, que depois ela pode contar para vocês, né? E aqui percebemos que essas variedades eram importantes na escolha de tomada de decisão no campo para extrativismo, né, da pilocarpina para exportação, mas também a época do ano, né? Trabalho semelhante a esse só tinha sido publicado até então com a planta que produz copolamina, que produz o medicamento Buscopan, que é um dos fármacos mais vendidos do mundo, também produto natural, obtido aí da biodiversidade para medicamento, tá? Então, um outro exemplo bastante interessante de potencialidade, tá? As potenciais do cajueiro, todos que estão aqui, claro que sabem, mas eu vou falar um pouquinho só do que a gente fez aqui, tá? Hoje esse projeto é muito coordenado pela minha colega Dulcilene Silva, que coordena hoje, né, um núcleo que nós fundamos, o Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade e Biotecnologia, né, o Biotech. Tem vários alunos de mestrado e doutorado trabalhando aqui, são tantos que é até difícil citar, né, mas essa parceria, né, dá potencial não só do caju, mas sim, tá, de um carboidrato, né, de um açúcar isolado da goma de cajueiro. Começou com uma parceria nossa com a UFC, né, da pessoa de Judite Feitosa, né, e depois agregou outras empresas, né, no trabalho, como o Grupo Centro-Flora, parceria, Universidade Católica Portuguesa, o Instituto Superior de Engenharia do Porto, a Universidade do Porto, que ainda estão saindo trabalhos, né, dessa parceria. E cabe ressaltar que, embora o Ceará tenha uma das maiores fazendas de caju cultivado do Brasil, né, mas o caju nativo, né, uma das maiores fazendas que a gente tem, natural, fica aí do lado de vocês, né, na Ilha Grande do Piauí, no Delta do Parnaíba, que quem está aí de fora, né, recomendo muito a conhecer, porque além das potencialidades agroflorestais, ainda é um lugar maravilhoso, né? E nem sempre, tá, esse potencial da goma de cajueiro pode ser aplicado a um desenvolvimento de um medicamento diretamente. Às vezes, o produto natural entra da biotecnologia como veículo, como esse trabalho, né, uma aluna, né, de Alexandra Plácido, uma aluna de doutorado na época, né, da Universidade do Porto, /ISEP, contou com a colaboração da Aline, né, da Federal do Delta, que hoje, né, coordena para nós, né, as análises da microscopia de força atômica na Universidade Federal do Delta, aí mesmo em Parnaíba, né, e esse trabalho foi muito interessante, porque nós desenvolvemos, a partir de um projeto europeu, o Gemiosensor, né, um filme, um novo material que permitia a liberação controlada, né, de peptídeos bioativos, né, vindo de potencial agronômico, com atividade bactericida para bactérias que são importantes para a segurança alimentar. E esse projeto foi importante também, porque fizemos uma missão para a região da Amazônia, na época de 2015, né, um projeto luso brasileiro da CAPES, no qual vários portugueses entraram em contato, ingleses também, com pesquisadores de Manaus, deram palestra lá, e hoje eu fico sabendo que muitas dessas palestras geraram frutos, né, nascendo outras parcerias, que até a gente perde o controle, e a gente só tem de ficar feliz por ter alimentado essa semente de colaboração, né, entre esses grupos, né? É claro que, no meu caso, né, na minha linha de pesquisa de biotecnologia, estou muito preocupado sempre que, a cada vez que estudo o modelo biológico, não ficar apenas restrito ao modelo biológico em si. Eu não tenho, assim, uma linha de pesquisa
não tenho eu, José Leite, né, uma relação direta com o problema biológico. Na verdade, a gente faz a pesquisa de bioprospecção pensando em desenvolver novos produtos e novos desafios tecnológicos, né, ou seja, novos equipamentos também. E assim a gente faz colaboração com pessoas como a Cláudia, que tem área de especialidade biológica bem definida como câncer. Então, a gente foca realmente no desenvolvimento do produto, da substância e do desenvolvimento de equipamentos e de tecnologias que possam se enxergar nesses produtos. Então, uma das parcerias mais interessantes, né, que a gente fez aí no Nordeste, que vale até hoje, o professor Peter estava com vocês em março, presencialmente, dando curso para os alunos do Centro Brasil Argentina de Biotecnologia, né? A gente pode exemplificar aqui um trabalho sensacional de um ex-dentista da Federal do Delta, hoje dentista federal do Piauí, campus de Teresina, que fez o doutorado no Renorbil, onde nós, em parceria, né, com a professora Dulcilene, pegamos um carboidrato, né, a goma de cajueiro, fizemos no seu mestrado, foi desenvolvida uma síntese de nanopartículas de prata para atividade antibacteriana, mas hoje essa substância, né, foi modificada quimicamente, ou seja, um material semissintético, para realizar, e usamos esse modelo para melhorar um equipamento que pôde ver pela primeira vez, tá, alterações morfológicas no Staphylococcus aureus causado por um produto natural. Inclusive, essas alterações nanométricas, elas podem ser medidas hoje, né, e fazer estudo de nanorugosidade, que, inclusive, alguns autores por aí, né, citando nosso trabalho, estão estudando células tumorais, né, vendo justamente essa relação aí de nanorugosidade sendo tratada com medicamentos, tá bem? Então, uma importância... Antônio, tá? Vou deixar vocês ouvirem o vídeo. Na sede da Polícia Civil, também porque pesquisadores da UNB desenvolveram uma nova técnica que pode ajudar nessas... Ivanilza, está escutando aí? Sim. Ou alguém do... Estamos escutando. Você está ouvindo? Quando eu coloco o vídeo, vocês escutam também ou não? Isso. Estamos Consegue? escutando. Conseguimos, sim. Então, vou colocar um videozinho para vocês, tá bem? E o Antônio? Laura Tiso, e mais cedo você esteve aí na sede da Polícia Civil, também porque pesquisadores da UNB desenvolveram uma nova técnica que pode ajudar nessas investigações, né? Pois é, Antônio, imagina você conseguir revelar impressões digitais usando goma de caju. Vamos ver os detalhes na reportagem. A pesquisa começou ainda em 2013, quando os pesquisadores analisavam as propriedades médicas e também possibilidades de cosméticos usando a goma do cajueiro. Dessa época veio o polímero, que é o açúcar da resina do cajueiro. A grande contribuição para que, anos depois, a resina fosse aplicada também no desenvolvimento de um revelador de impressões digitais. Esse açúcar do cajueiro foi modificado quimicamente. Uma substância inédita foi criada, nanopartículas de prata à base da goma de cajueiro. E aí a nova substância vai para um líquido, a água, jogada sobre a superfície com impressões digitais, tem a capacidade de revelar os vestígios em questão de minutos, bem mais rápido do que o processo tradicional. Para superfícies de papel, por exemplo, a revelação tradicional pode durar até 48 horas. Né? E a gente poderia ter ganhos, né, a partir da pesquisa com novos reagentes. O Rodrigo é um dos pesquisadores. Ele faz parte do grupo da Polícia Civil que decidiu apoiar o estudo. Junto com ele está o professor José Roberto Leite, da Faculdade de Medicina da UNB, e coordenador do projeto desde 2013. Você tem o ressaltamento, né, da importância da biodiversidade para gerar produtos que possam resolver problemas da sociedade, como no caso aqui, um problema de investigação policial. E agora eles trabalham para tentar incorporar o material definitivamente à investigação policial. É que, além da agilidade, é uma segurança maior para os peritos papiloscopistas. Vocês observarem os equipamentos, todos têm exaustão, que é justamente para a gente não ficar inalando esses produtos, esses solventes orgânicos que, em grande maioria, são tóxicos. Para se ter uma ideia da exposição dos policiais a essas substâncias, um dos casos que chocaram o Distrito Federal,
O latrocínio do padre Casimiro, em 2019, envolveu a análise de quase 300 objetos para chegar à identidade dos suspeitos. De acordo com os pesquisadores, o uso da resina do cajueiro como um revelador de impressões digitais tem diversas vantagens. É mais rápido, o que agiliza toda a investigação. É menos tóxico e é mais barato, já que a matéria-prima é o pé de caju, enquanto que os reagentes tradicionais são importados. A descoberta científica está aí, foi um sucesso essa parceria da universidade com a polícia, só que agora o projeto precisa ter apoio para escalonamento da produção, para que a polícia realmente possa usar na prática, porque sua demanda é muito alta. Bom, então, aí são outras potencialidades, né, da goma do cajueiro, dessa planta tão importante para a gente, que é muito presente no semiárido, que não é só na questão de medicamentos, mas também de produtos biotecnológicos que pode ajudar a sociedade, assim como o desenvolvimento dessas nanopartículas, que é de uma UNA que fez a parte prática, muito dela, né, aí na Universidade Federal do Delta. Então, é que ajudou a revelação de impressão digital, né, e contou com policiais, tanto de Brasília, como também policiais de Teresina, né, nesse projeto. E aqui a gente consegue ver, inclusive, as nanopartículas, né, feitas por microscopia força atômica, aí na Federal do Delta, tá? E é um trabalho que, recentemente, né, nós recebemos um prêmio, né, o Prêmio Novapol, que é um projeto que foi liberado, um recurso, para que a gente possa tentar fazer o teste de campo, tá? Realmente envolvendo as polícias do Brasil todo. Então, temos algumas dificuldades com a obtenção do material em grande quantidade, e aí a gente precisa das empresas que trabalham com a biodiversidade diretamente. Temos uma promessa de uma empresa, né, de Recife, né, a Gun Life, né? Já conversei com eles até presencialmente em Parnaíba, e estou esperando, né, poder comprar agora goma de cajueira em escala da empresa, e não mais obter, né, esse material de forma laboratorial, para que a gente possa agora levar isso para a polícia e aplicar isso no país todo, que realmente vai ser muito importante, não só para a biodiversidade, mas também para a segurança pública, né? E projetos interessantes relacionados à goiaba vermelha, né? Eu gosto muito de dizer que esses projetos eles podem ajudar a parte de verticalização da cadeia produtiva, né? Então, gosto muito dessa frase, né? A inovação gera desenvolvimento. Por exemplo, se você quer comprar a goiaba pura, você compra por R$ 2,5 para exportação. Se você quiser, por exemplo, o extrato de licopeno do tomate, tá? Isso, 60%, já aumenta para $600. 6 aí vezes 4, né? Você tem aí R$ 2.400. Olha a diferença. Você percebe o quanto que o país perde por ter um potencial industrial pequeno. Nós somos uma das grandes fazendas do mundo, vendemos nossos produtos baratíssimo, né? Enquanto a gente pode explorá-los, né, de forma industrial, e você ter aí produtos de alto valor agregado para a indústria e inclusive para a população mundial, né, que pode gerar um aumento da renda das comunidades e aumento do PIB, e no caso esse dinheiro pode ser investido em educação, saúde, é realmente como se fosse um potencial que a cada dia é jogado fora, né? E trabalhos como o de vocês, da professora Cláudia, nos dá esperança de mudar a mentalidade, não só da parte acadêmica, mas também a mentalidade dos governantes, dos alunos, que às vezes nem sabem o potencial que possui ou que estão pisando em cima dele, né? Como, por exemplo, essas regiões que você tem a parte agroecológica, a produção de frutas, e a gente tem vários exemplos também, não só goiaba, açaí, que pode entrar nessa cadeia produtiva, tá? Esse trabalho da goiaba começou também aí no semiárido, né, com processo de obtenção do licopeno de forma limpa, a partir da goiaba vermelha, feito pela Adriane Amorim, na época uma doutoranda em biotecnologia, que foi minha segunda aluna a fazer doutorado de sanduíche no exterior, foi para a Universidade Católica do Porto, ainda passou um tempo na Faculdade de Farmácia de Lisboa, aprimorando a metodologia, e essa metodologia aprimorada, né, com o tempo, né, uma ex-aluna da Federal do Delta veio aqui comigo na Universidade de Brasília,
né, hoje, doutora, né, Andreane Gomes Vasconcelos, desenvolveu um sistema de nanotecnologia, da forma que protege, estabiliza e consegue liberar controladamente, né, o licopeno, avançando em estudos em parceria com empresas de Portugal e também empresas do Brasil, de Ribeirão Preto, na parte de câncer de mama, tá? E agora, mais recentemente, né, a câncer de próstata. A Cláudia aí, não sei se ainda está aí, se ainda está me ouvindo, tá? Nós estamos, inclusive, Cláudia, dispostos a colaborar, tá? Nos seus modelos de células tumorais. Nós avançamos aqui na parte de células de mama e células de próstata, tá? Mas o nosso produto que tem essa raiz, né, cerrado barra, né, semiárido, possa chegar, né, de repente, nos seus modelos, ou até fazer um sinergismo, tá, com a parte de outros medicamentos, tá bem? Bom, nesse trabalho de células de próstata, tá, nós avançamos muito com a questão da biodisponibilidade. Foi mostrada a biodisponibilidade em animais, e o produto tem uma coisa interessante, que nós conseguimos que ele se acumulasse no fígado e também na próstata, e justamente na próstata que você tinha, né, que você tinha esse problema, né, tem esse problema aí do câncer muito acometido nos homens. Então, é um produto promissor, não só para o tratamento, mas também para prevenção tumoral. Essas são as imagens de microscopia eletrônica de transmissão que acho muito interessantes, mostrando o momento que você tem aqui formação do endossomo, né, na célula, e aqui a digestão nos vacúolos secundários, né? Aqui a deposição de várias nanos presente no citoplasma da célula. São resultados extremamente interessantes, né, que esse trabalho proveu, né? O trabalho foi valorizado muito pela universidade e aqui pela cidade também, e agora, recentemente, né, essa semana, foi indicado o prêmio pelo nosso programa, ao prêmio CAPES de tese, né, mérito aí para a Andriane e também para os outros colaboradores, tá? Chamou atenção esse produto, né, antitumoral, na tese, de duas empresas de Goiânia, a Impós e a Quintessência, que resolveram financiar a pesquisa clínica para outra aplicação, que foi a aplicação na nutricosmética, no caso, para uso em rosácea. Temos aí um exemplo, né, de uma paciente com melasma, então melasma, rosácea e acne, tá? Então, isso está sendo usado agora na prática. É muito conhecido algumas substâncias que são antioxidantes, que pode ser usado tumoral, também poder ter aplicação na parte de skincare, né? Que é uma coisa que agora a gente está no meio da pesquisa, a gente não pode dar muitos dados ainda, mas é só um exemplo para dizer que uma coisa que começou de um jeito acabou tendo uma aplicação para outra história, né? Para quem quer saber mais dessas potencialidades, recentemente publicamos uma revisão, onde a gente fala de todas as aplicações do licopeno que são conhecidas hoje, tá? Em vários aspectos da medicina, com vários autores aí, também da Federal do Delta, né? Em parceria também com Portugal, né? E mesmo plantas tão conhecidas, né, da biodiversidade do Piauí, não tinham estudos avançados na parte de aplicação e desenvolvimento de novos produtos, como, por exemplo, né, o doutorado da Aline, né, Araújo, né, do Renovbio, que hoje, né, é biomédica da Universidade Federal Delta do Parnaíba, onde foi desenvolvido aí até um sabonete íntimo, né, durante a sua tese, né, um sabonete líquido anticândida, porque durante seu trabalho acadêmico, né, com parceria com vários grupos, né, também em Portugal e Dinamarca, se chegou à atividade anti-inflamatória, atividade antifúngica comprovada desse extrato, dessa fração, na verdade, enriquecida com uma substância, né, que possui uma ação importante, inclusive, para a inibição do estresse oxidativo. Conseguiu se ver isso, inclusive, em neutrófilos e também em microglia, tá?
Para não dizer, né, que eu só falei de plantas, como a Ivanilza não fez nenhuma restrição para mim, né, vou mostrar aqui para finalizar um trabalho recente nosso, né, a partir de uma espécie de anfíbio do semiárido que existe, inclusive, no 7 cidades, né, na Serra da Capivara, mas identificamos espécie pela primeira vez na região do Delta do Parnaíba, né, e nós encontramos uma substância em parceria com vários colegas daí, mas, sobretudo, eu quero destacar, né, a parceria com o Lucas Nicolau, né, que realmente catalisou vários ensaios em Parnaíba, junto com os Andes, e também em Fortaleza, vários autores aqui da Federal do Ceará, né, um trabalho que me orgulha muito, porque mostramos pela primeira vez a bombezina na biodiversidade brasileira, que é uma substância com aplicação gastrointestinal muito grande. Inclusive, estamos desenhando agora ensaios pré-clínicos na área de refluxo, né, em parceria aí com a Federal do Delta, também com a Federal, né, do Ceará, né. Nós mostramos, né, a relação dessa molécula com vários receptores que são importantes, tá, tanto para a questão de diabetes tipo 2, quanto também a questão, né, de mortalidade gastrointestinal, adeptos, né, a parcerias por outras aplicações desse peptídeo relativamente novo, que nós publicamos o trabalho em, né, 2022. Na verdade, o trabalho foi publicado quando eu estava em Parnaíba, em março, né, muito recente, tá? Bom, e para finalizar, né, a bioprospecção nunca para, provavelmente no próximo seminário que eu darei para vocês, né, ou algum outro lugar, nós temos um trabalho submetido com uma ação antioxidante neuroprotetora muito boa, né? Eu não vou mostrar aqui, com uma espécie de jararaca que foi encontrada aí, né, da Botrys musli, que é um trabalho de um aluno meu que vocês vão poder ver, né? E eu deixo aqui uma lamentação para reflexão da Cláudia, da Evanilza e de todos vocês, e nós precisamos mudar isso. A indústria química, a indústria de produtos naturais podem ajudar, né, esse processo. Existe uma maldição, né, que eu digo, que eu falo em todas as minhas palestras dos produtos naturais, né? Os países mega diversos do mundo, eles são, na verdade, os países que têm menores PIBs, né, e têm menor qualidade de vida, tá? Ou seja, o produto natural é tanto, né, que o país acaba não investindo nos produtos terciários, e os produtos terciários acabam sendo controlados pelas multinacionais. Então, nós precisamos tomar posse da nossa biodiversidade. Eu falava isso muito no CEGEM, né, quando eu ainda tinha paciência de frequentar essas reuniões, que eu dizia o seguinte, que o único jeito de processar a biodiversidade é a gente tomar posse do que a biodiversidade tem e para que ela serve. E quando a gente não tomar posse disso, a gente não consegue utilizar a biodiversidade para gerar desenvolvimento, tá? Queria fazer um convite a vocês, né? Porque o evento vai ser presencial aqui em Brasília, mas vai ser filmado, né? Nós estamos atrás de vendo os patrocinadores para isso, né? Um evento em parceria com o Sebrae, a partir da nossa startup, incubada aqui no nosso núcleo de pesquisa, organizando o Meetup de Empreendedorismo, Inovação e Saúde, né, do Distrito Federal, e vocês podem participar de forma remota também, né, caso queiram, e também, se quiser vir me visitar aqui em Brasília, estou de portas abertas, né, para vocês na data de 25 de junho, tá bom? Bom, queria agradecer, né, principalmente nessa palestra, em particular, aos professores da Federal do Delta, colaboradores, alunos, né, que trabalharam com a gente durante todo esse período, para que a gente possa mostrar esses resultados aqui tão relevantes, né, de potencialidade de espécies do semiárido. Bom, Vanilza, muito obrigado pelo convite, né, muito obrigado pela atenção de todos, e estou aqui agora para as perguntas. Obrigado, professor José Roberto. A professora Ivanilza teve um contratempo aqui de internet. Os senhores me escutam bem? Sim. Perfeitamente. Obrigado. Vamos ver aqui as perguntas do chat, né?
Na verdade, nós recebemos muitos elogios, né, à palestra dos senhores, né, tanto da professora Cláudia como do professor José Roberto. Mas eu identifiquei aqui uma pergunta da Maria do Amparo para a professora Cláudia. Mas o professor José Roberto também pode se sentir à vontade para comentar. O Neide Andrade pergunta o seguinte: professora, quais os melhores critérios para a seleção das espécies da caatinga ou do semiárido, né, a serem estudadas quanto aos princípios ativos? Existe, professora, de assim, fato, critério, questão etnofarmacológica? Exatamente, é o que eu queria dizer, né? O conhecimento etnofarmacológico, ele é fundamental, né, para iniciar esse processo de triagem, acompanhado, lógico, de todo... Está tendo ruído, viu, David? Eu acho que desliga o teu celular. Certo. Acompanhado de todo um estudo de busca, de anterioridade, de mapeamento tecnológico, ou seja, se a gente utilizar, né, da inteligência competitiva, que é buscar o que já foi realizado, né, associado a esse conhecimento popular, então a chance de sucesso, de acerto, de você encontrar moléculas potencialmente ativas com propriedades específicas, ela se torna, né, mais elevada do que simplesmente uma busca aleatória. Professor, o senhor gostaria de comentar também? Apenas dizer que concordo com o que a Cláudia falou, e hoje também existe bancos, né, internacionais de estrutura químicas e também apoio, né, de ferramentas computacionais que às vezes podem ajudar, né, a identificação dessas moléculas. Agora, é claro, o mais importante aqui, quando você trabalha com produto natural, o conselho que eu dou para os alunos é o seguinte: faça todo o estudo, né, de botânico primeiro, né, e padronize a sua amostra que você vai trabalhar. Porque eu acho que quem pega da planta até o ativo, né, você pode ter muitas variações, né, na concentração em função da variedade, da sazonalidade, clima, solo. Então, na verdade, a minha maior contribuição, na verdade, que eu acho que eu fiz como consultor, como professor, às indústrias do Brasil, eu nem falo muito dos produtos, porque os produtos, na verdade, quem faz são os alunos, como a Cláudia falou, né? O meu doutorado foi com outra coisa, né? Foram com peptídeos, não é? Mas os alunos que realmente fizeram, né, nos nossos projetos, né? Mas a minha contribuição pessoal foi, tipo, falar para as indústrias: padroniza, 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 padroniza. Então, no caso da Centofora mesmo, que ajudou, né, no desenvolvimento de um sistema de secagem de planta para que a coisa ficasse padronizada. Cada vez que eles mandavam o extrato para uma colaboradora como a Cláudia ou uma Unicamp, como eles estão lá agora com o parque, né, ia de um jeito diferente. Então, a nossa maior contribuição realmente foi a padronização. E evitem começar a pesquisa pegando produtos naturais de feira, por favor. A rastreabilidade, ela vai ser sempre fundamental em todo o processo. Exatamente. Né? Senão eu estou falando desse jeito, né? São muito empolgados, né, com isso de ir na feira e trazer uma coisa da feira para você para o laboratório, né? Depois você vai buscar negócio na feira, já está com um outro senhorzinho, né? Já pegou a planta de outro jeito, e aí a substância... Você não sabe nem validar se é realmente a planta que ele está dizendo que é, né? Com certeza. Não, a própria indústria trabalhava com o jaborandi aí quase 30 anos. Quando a Ivanilza foi botar a mão na coisa, ela viu que tinha 4 variedades, os caras ficavam coletando das variedades que tinham menos pilocarpina. Eles já tinham trabalhando com a coisa há 20 anos, né? Então, assim, realmente a falta de padronização da indústria brasileira como um todo é um problema sistemático. Temos avançado, mas é um problema sistemático. Eu gostaria, antes de passar para a segunda pergunta, parabenizar a sua palestra, Zé. Como eu já lhe disse há muitos anos atrás, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí só vai ser em outra vida, né? Você como um negócio desse para mim?
Entendeu? É fake Mas news. você conseguiu, né? Você consegue transformar realmente o conhecimento em produto, e isso poucas pessoas conseguem, né? Então, é muito meritório da sua parte ser uma geração nova, né? Que está pegando esse gancho, né? Como pegar aquilo que faltava, aquele gap que acho que falta na nossa geração, essa aproximação empresa-universidade. Você, na sua formação, na sua experiência e vivência já há mais de 10 anos, 15 anos talvez, né, de universidade. Quantos anos você tem de universidade? De universidade? 15? De universidade, né? Não de pesquisa. De 2008 a 2022, então daí, sei lá, 14 anos? Que chutei certo. Então, você conseguiu fazer isso muito bem. Então, parabéns, viu? Bem, nós podemos ir para a última pergunta, né? E eu pediria para os dois professores comentarem rapidamente, porque nós estamos com tempo estourado. O Jutaí Araújo parabenizou pelas palestras hoje. Nós tivemos um conhecimento bastante significativo, né, com as palestras. E como vocês veem, né, o futuro das pesquisas com vegetal, né, com a parte do semiárido, com a questão do desaparecimento de algumas espécies, né, porque nós sabemos que, como a professora Cláudia falou, hoje em dia tem muita ação antrópica, né, muita queimada, enfim, muita devastação, e isso talvez seja um fator preocupante para a pesquisa aí com vegetais, né? De fato, assim, é extremamente preocupante, é necessária uma política governamental realmente forte, sólida e contínua, né? Porque não adianta ações pontuais, e o Brasil, né, ele é imenso, né? Então, tem que ter um olhar nos diversos biomas, não só para a Amazônia ou para o Cerrado, mas também para aqueles de menores dimensão, mas que tem junto com eles um valor extremamente agregado, que é a caatinga. Então, assim, é necessário uma política, né, forte nessa preservação, no fortalecimento desse conhecimento, né, no âmbito das diversas áreas, desde a botânica, da agronomia, que seria a domesticação dessas plantas, e do conhecimento de validação, de eficácia e segurança, junto com as empresas, porque também a gente não consegue fazer todo esse processo para transformar isso em produto se não tiver outra ponta, né, que é a indústria, né? E nesse processo de desenvolvimento, a gente tem áreas estratégicas que podem preservar essa biodiversidade, né? Utilizando-se de banco de germoplasma, né? Utilizando-se do cultivo in vitro, do cultivo vegetal. Então, assim, a Embrapa tem contribuído muito e contribui, mas é necessário impulsionar mais isso dentro da academia. Obrigada. Professor José? Eu gostei muito da fala da Cláudia, que seria a mesma que eu falaria, mas como ela falou isso, eu vou dizer o seguinte: o mais importante, colega, né? Como é que é o nome do rapaz, Davi? Aí, já... É o Jutaí Araújo, congressista. Jutaí? Jutaí. Não desapareça a biodiversidade. É o principal. Né? A sua pergunta é até um paradoxo, né? Porque se a biodiversidade, a espécie que não existir mais, né? Dificilmente, se não foi feito o banco de germoplasma antes, né? Você não vai conseguir mais descobrir mais nada, né? Então, o mais importante também é que a gente mantenha a Amazônia, mantenha a Caatinga, mantenha a Mata Atlântica o minimamente preservado, né? É muito difícil falar isso num processo de expansão populacional para o qual o Brasil vive. O problema é que o Brasil se expande de forma errada, né? Porque você tem como aproveitar essa biodiversidade sustentavelmente, né? Com medidas, né? Simples de não é? Agrosustentabilidade, né? Então, não precisa você ficar falando discursos contra agronegócio, que também não vai resolver. Então, na verdade, você tem que tentar conciliar mesmo. Mas muitas indústrias de agronegócio têm viajado
2 vezes ano passado para Rondonópolis, por exemplo, vi coisas muito legais da agrotech. Diminuição de áreas, preservação de áreas preservadas. Já existe bastante fazendeiros bastante envolvidos com a causa, que perceberam, inclusive, a manutenção de área nativa favorece o crescimento de nascentes, reaparecimento de nascentes nas lavouras. Né? Então, eu acho que o casamento da sustentabilidade agroecológica e o trabalho conjunto, né, com as indústrias nesse sentido, determinante. Mas, principalmente, não acaba com a biodiversidade. Você vai ter biodiversidade para estudar sempre. Não é não, Cláudia? Tem muito a fazer, né? Tem muito a fazer. É isso. Professores, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores, em nome da professora Ivani